Olá, meus irmãos, a paz. Bem-vindo todos ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Mais uma vez aqui no nosso comentário dos textos bíblicos, né, da porção desse propósito da leitura bíblica anual e diária, né? E então nós estamos hoje também vencendo, né, a conclusão do livro de Esdras, um livro impactante, um livro que vai nos mostrar o preço que também precisamos pagar para servir ao Senhor de acordo como lhe agrada e como também vai trazer mais resultados, né, de felicidade, alegria, mas isso também exige que cada um tome uma posição diante dele, da sua palavra, dos seus mandamentos, né, aquilo que ele planejou para nós. E aqui nós estamos diante de um cenário, né, deste homem de Deus, este sacerdote, escriba, um homem muito dedicado, né, e também agora com a liderança, né, espiritual de Israel. E ele traz diante do povo, né, agora nesse momento em que ele está em oração, clamando ao Senhor pela condição, como eu disse, social, espiritual, moral da nação, o povo que veio do exílio, não é? Estão ali em Judá, em Jerusalém, né, as tribos de Benjamim, e eles incidiram numa algo que estaria levando eles também, né, de volta para um caminho distante do Senhor, para também proceder com aquilo que Deus, né, detestava, práticas, idolatrias e maldades. E é aqui que Esdras então está clamando, ele está orando, está jejuando, e ele levanta a sua voz, e o que é lindo é a forma como líder ele inspira e também move com pessoas para virem, né, estarem de acordo com o Senhor, porque são movimentos que vão exigir abrir mão de coisas que lhe agradam, agrada o corpo, agrada as sensações e também coisas muito sérias, né? Como o caso da família que eles estavam constituindo nas bases de equívocos, né? Mas aqui se une com ele, agora a coisa começa a movimentar porque junto com ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, também se reúnem, né, e choram junto com essas. Olha como que moveu, não era uma coisa assim, além de tão somente forçada, talvez para quem estivesse fora desse sentimento, né? E eles mesmo confessam, fomos infiéis ao nosso Deus, pois casamos com mulheres estrangeiras dos povos da terra. Quando fala isso, está falando que eles não somente quando casaram, envolveram-se com hábitos e costumes totalmente desagradáveis a Deus, né? E é aqui que agora eles desejam fazer uma aliança com o Senhor. E sempre uma aliança com o Senhor requer, né, negar a si mesmo, abrir mão de muitas coisas, né? E eles então decidiram enviar embora as mulheres, né, e os filhos que vinham junto com as mulheres para tomarem uma nova atitude, né? E assim eles fizeram. Esdras reúne, né, o povo, são chamados de todo Israel para vir a Jerusalém para ser proclamado, né, o que haveriam de fazer. E esta reunião aconteceu no dia 19 de dezembro. Veja bem, 19 de dezembro em Jerusalém, além de ser frio, é tempo de chuvas. E aqui o texto vai dizer, né, que eles tremiam pelo temor do Senhor, mas também por causa da chuva e do inverno que está ali naquele momento em Jerusalém. Então, nesse dia 19 de dezembro, eles se reúnem,
é proclamado, né? E todos eles em alta voz respondem: nós faremos, mas no entanto isso é algo que não é feito do dia para a noite, né? Ter toda essa mudança, né, nas famílias, enfim, preparar como, né, as mulheres que são pagãs, idólatras, fossem embora, né? Tudo isso tinha todo um processo e portanto, assim, no dia 29 de dezembro, né, então os líderes representaram as suas famílias e cada um então foi designado para conduzir esse processo. E só em 27 de março, então são 3 meses que levou todo esse processo, né? Não foi assim tão automático, precisou, ainda que também teve oposição, né? Pessoas que tinham outro pensamento e não queriam se submeter a esses mandamentos, né? A lei do Senhor. E aqui relaciona todas as famílias que tinham feito esses casamentos mistos e estavam, né, desviados do Senhor. E nessa relação vai concluir o livro de Esdras dizendo: todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Então, no texto vai dizer, no texto original, mandaram embora, né, com seus filhos. Então, isso foi um preço que foi muito caro, né, que Israel precisou pagar para estar de volta na presença do Senhor e lhe fazer o que agrada após o exílio da Babilônia, retornando para Judá. Paulo ainda está na sua carta aos Coríntios, nessa primeira carta, capítulo 6, versículos 1 a 20, agora falando de um problema social dentro da igreja, que eram irmãos que tinham questões entre eles, às vezes pequenas questões, mas ninguém queria sofrer o dano, ou não vigiavam, não buscavam, né, ter uma boa orientação, às vezes antes de até acontecer algum desagrado, e eles logo levavam isso para os juízes lá mundanos, né, em Corinto, e eles então são advertidos por Paulo: gente, vocês vão colocar questões, vocês que são cristãos, temem a Deus, congregam junto, vão levar para um juiz que não tem, né, entendimento sobre as coisas que até diz respeito, né, à vida cristã, e para julgar as causas de vocês. Vocês não têm entre vocês alguém que lhe dê um direcionamento ou até a capacidade de sofrer o dano, né? Enfim, aí Paulo está ajustando, né, essas questões, e ele volta a falar, né, forte sobre as questões imorais, por conta do contexto, né, imoral que havia em Corinto, na região a cultura romana, né, grega, ela era muito permissiva, e agora os crentes que se convertiam tinham que tomar também posição, assim como Esdras disse ao povo lá atrás. Agora os crentes tinham que também decidir sobre isso, né? De se afastar dessas imoralidades, a prostituição, né? Porque ele está explicando que tudo isso é algo que fere o próprio corpo, a pessoa mesmo, né? Que é o templo do Espírito Santo. Fujam da imoralidade sexual. E assim ele está dizendo, né, vocês não pertencem mais a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. O Salmo também é maravilhoso, né? Davi está sempre clamando para o socorro do Senhor e a proteção de Deus. E o Provérbios 21 diz, o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que lhe oferecer sacrifício. A religiosidade, ela não vai cobrir muito mais, né, do que aquilo que nós fazemos, do que é certo e justo. Que Deus nos abençoe.